Ok. Tá. Já iniciei a nossa gravação, então, e a gente começa agora as atividades da nossa tarde, recebendo a Brenda Cardoso Soares, que vem falar com a gente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e oferecer uma fala intitulada Husserl e Gurvitch, entre Fenomenologia e Gestalt, né? Ela é atualmente doutoranda, não é, dessa instituição, bolsista CAPES, não é? E está trabalhando numa tese que diz respeito precisamente a esse tema sobre o qual ela fala com a gente hoje. E a tese tem o título, por hora, de Aaron Gurvitch e os primórdios da possibilidade de uma gestalt fenomenológica. O mestrado da Brenda também é pela PUC São Paulo, e ela trabalhou com a fenomenologia de Merleau-Ponty no âmbito do mestrado, e ela é membro do grupo de pesquisas do CNPq, Origens da Filosofia Contemporânea, ao qual o Evandro também é vinculado, não é? Que falou com a gente agora há pouco. Ela, em termos de publicação, destacou para a gente um capítulo, não é? Do qual ela tem coautoria, um capítulo de livro intitulado Introdução à Fenomenologia, que vem de uma compilação chamada Psicologia Fenomenológica e Existencial, Fundamentos Filosóficos e Campos de Atuação, e também, como produção, ela destaca um artigo intitulado Prolegômenos, a discussão de Gurvitch sobre a redução transcendental, acerca da hipótese de constância, que vem de um periódico aí do nosso canário, né, de fenomenologia no Brasil, que é o Phenomenology, Humanities and Sciences. É uma publicação de 2021. E, de modo geral, a Brenda se concentra na relação entre fenomenologia e psicologia nos estudos dela, e a gente pode ouvir um pouco mais sobre esses estudos agora. Vocês conseguem ver meus slides? Ok. Eu acho que não tá como apresentar. Só um minutinho. Não. Ai, me enrolei aqui. Deixa eu parar de... Ai, deixa eu parar e começar de novo, porque eu me enrolei. Agora acho que... Boa tarde a todos e obrigado pela presença e audiência. E obrigada também à organização do evento por me dar a oportunidade de falar sobre esse tema, para mim, que é muito caro, que é a relação entre Husserl e Aaron Gurvitch e seus respectivos posicionamentos sobre a fenomenologia e a teoria Gestalt. Esse é um evento sobre fenomenologia russeliana, então eu acredito que Husserl dispensa apresentações. Mas o mesmo certamente não é válido para Aaron Gurvitch. Aaron Gurvitch foi um proeminente fenomenólogo e, apesar de sua filosofia não ser tão debatida atualmente, teve um papel importante no desenrolar da fenomenologia. Ele não só é um reconhecido comentador de Husserl, do qual foi aluno, como também teve notável influência sobre Merleau-Ponty, de quem também foi crítico. Dono de fortes e incisivos posicionamentos, sua interpretação de Husserl é cercada por discussão sobre sua assertividade. Porém, eu defendo que isso ocorre porque Gurvitch não só comenta os escritos de Husserl do ponto de vista de um seguidor de seu trabalho, mas tem uma distância crítica e aponta certas incongruências não percebidas pelo filósofo alemão. Sua intenção não é de uma censura à fenomenologia husserliana. Ok. Pelo contrário, o intento é torná-la mais congruente. Isso é algo que precisa ficar claro. Antes de qualquer coisa, Gurvitch era um husserliano que acreditava no projeto da fenomenologia transcendental, apesar de discordar de alguns elementos que Husserl apresentava e seu posicionamento em relação à teoria Gestalt.
Meu objetivo hoje é justamente fazer uma introdução aos pontos em comum do projeto fenomenológico de ambos, mostrar onde ocorre seu posicionamento contrário à teoria Gestalt e mostrar quais as consequências dessa divergência nas propostas de ambos os autores. Então, os dois autores acreditam na fenomenologia transcendental como o projeto radical da filosofia. Acreditam que a filosofia é ciência idética e que a redução fenomenológica é uma via de acesso metodológica que permite descrever a consciência pura e suas estruturas. Ambos também fazem a diferença entre uma abordagem fenomenológica e uma psicológica naturalista, e acreditam na separação entre fato e essência. Dito isso, o posicionamento contrário de Russell a Gestalt não precisa de comentários. É o posicionamento de Gurvitch que precisa ser justificado. Por que Gurvitch acredita que pode usar elementos da teoria Gestalt na investigação fenomenológica transcendental? Nós vamos chegar lá. Mas primeiro é preciso fazer um recorte. Gurvitch vai ser o comentador e debatedor de Russell durante grande parte da sua vida. Porém, hoje, e em relação a Russell, não iremos além de Ideias 1, obra na qual Russell continua a afirmar que a fenomenologia é uma ciência idética, abrange os limites da redução transcendental, faz uma separação entre Hillel e Morphet, descreve a intencionalidade e inaugura a noção de noeado. Sobre a teoria Gestalt, vamos nos ater exclusivamente à sua fase descritiva, porque é nessa fase que Gurvitch acredita que a teoria ultrapassa seu naturalismo e se mantém fiel à descrição dos fenômenos. É nessa fase que teremos acesso à refutação da hipótese da constância, feita em 1913 por Kohler, que é posteriormente sistematizada por Kohler. E aqui eu quero ressaltar o fato de que tanto o reconhecimento da refutação da hipótese da constância e Ideias 1 são publicados no mesmo ano. Teremos acesso também a dois tipos de propostas de conexões, o todo em relação às suas partes e a relação figura-fundo. Esse recorte não é por acaso. Ele ocorre porque é o mesmo realizado na primeira obra de Aaron Gurvitch, publicada em 1929, Fenomenologia do Temático do Ego Puro, Estudos da Relação entre Gestalt e Fenomenologia, na qual iremos nos concentrar hoje. Nessa obra, o Gurvitch irá propor um paralelo entre a redução transcendental e a hipótese da constância, apontar a manutenção da hipótese da constância na fenomenologia russeliana e afirmar que há estruturas internas e essenciais no sentido de eidéticas das nossas experiências e dos fenômenos que podem ser compreendidas pelas conexões desenvolvidas pela Gestalt. Bom, vamos começar nosso percurso utilizando como referência a vivência perceptiva, porque, como o próprio Russell afirma, em geral, a percepção doadora originária, e em especial, naturalmente, a percepção externa, tem suas vantagens frente a todas as espécies de presentificação. Isso, porém, não apenas como ato empírico nas constatações de existência, que não entra em consideração aqui, mas como base para constatações fenomenológicas de essência. E a primeira coisa que precisamos abordar é a relação entre percepção e sensação. Ainda em investigações lógicas, Russell, ao descrever a estrutura do ato intencional em 4 momentos, faz a seguinte separação. A objetualidade, quer dizer, a direção ao objeto intencional, porque nesse momento o objeto intencional não faz parte da descrição fenomenológica. A matéria, por outro lado, é o conteúdo pela qual a experiência se refere ao objeto. Como não temos acesso imediato ao objeto intencional, a matéria nos diz o que é o objeto e como ele é dado. A matéria, então, especifica a qual objeto estou me dirigindo e em que sentido. E sempre que abordamos o objeto intencional, fazemos de uma determinada maneira. Podemos percebê-lo, como é o caso que estamos trabalhando agora, lembrá-lo ou imaginá-lo. E a essa forma de abordar chamamos de qualidade. O conteúdo representacional é o elemento da natureza sensível, não intencional, que pode funcionar como base para atos intencionais. Como exemplo, vou apresentar hoje essa bola vermelha. A objetualidade é a direção à bola vermelha. A matéria é a percepção dessa bola de uma certa maneira. Temos acesso, por exemplo, a apenas parte da bola. A qualidade é que percebemos a bola vermelha e não lembramos ou imaginamos. O conteúdo representacional é a sensação do vermelho, que faz parte da percepção da bola vermelha. Essa sensação só ganha sentido por meio dos outros momentos da vivência perceptiva. Eu quero deixar claro que o Gurvitch sabe que quando Russell se refere à sensação, ele não se refere ao estímulo objetivo, porque já estamos em terreno fenomenológico, mas para Gurvitch essa não é a questão, e iremos ver por quê. Vamos nos concentrar agora na hipótese da constância e entender um pouco melhor o papel que ela cumpre na psicologia e na fenomenologia.
A hipótese da constância é um conceito tardio introduzido pelos teóricos da Gestalt. É citado pela primeira vez por Kohler em 1913 e depois sistematicamente definido por Kafka a partir de 1915, para identificar um elemento comum a toda uma tradição psicofisiológica presente no século XIX, a tese de que há uma conexão constante entre estímulo e sensação. Essa afirmação, que parece ter um certo distanciamento do proceder filosófico, é gerado, na verdade, pela declaração de Kant, de que a psicologia não poderia ser ciência, já que não podia ter aplicação matemática ou realizar experimentos. O que vemos a partir disso é um movimento que perpassa todo o século XIX, que busca garantir à psicologia seu status de ciência. Esse movimento que começa com Herbar, que afirma a possibilidade da aplicação matemática, passa por Weber, que encontra uma conexão entre o estímulo físico e o aspecto mental, e culmina em Fechner, que, utilizando a descoberta de Weber como unidade de medida, encontra uma função matemática que relacionava a magnitude de uma sensação experimentada à intensidade real do estímulo físico, a conhecida lei de Fechner. Essa lei criou uma base para o desenvolvimento da psicofísica, cumprindo as aspirações de Herbar e refutando o argumento kantiano. Por estar na origem desse movimento, é essa lei que simboliza o que os teóricos da Gestalt chamarão de hipótese da constância. Com o desenvolvimento de uma teoria quantificável da sensação, Fechner garante a possibilidade da psicologia experimental como método controlável, mesmo que fosse possível medir as sensações apenas indiretamente. Essa lei influenciou, por exemplo, o trabalho de Helmholtz, um dos primeiros na proposição de uma ciência da sensação, e de Wundt, fundador do primeiro laboratório de psicologia experimental em Leipzig, na Alemanha. O que ocorre é que esta lei vai sofrendo adequações ao longo do tempo. Isso porque toda vez que dados objetivos não conseguem explicar as percepções, era sempre necessário acrescentar à experiência algum tipo de processo cognitivo que ajudasse a organizar, dar sentido ou revelar algo já existente nas sensações elementares. Quando a hipótese da constância é reconhecida, temos que questionar não apenas os elementos da sensação, mas também o papel do intelecto na estrutura e organização da percepção, pois são duas faces da mesma moeda. Ou seja, cada elemento dessa dicotomia reforça o outro. E esse é o fator fundamental na proposta de Gubitsch de dar à reputação da hipótese da constância importantes impactos na fenomenologia. A partir de suas descrições sobre a percepção, a teoria Gestalt consegue refutar essa hipótese. É quando Weiermeier descobre o fenômeno fim em 1912, que descreve a percepção do movimento aparente, que a Gestalt consegue pela primeira vez reproduzir experimentalmente uma relação puramente fenomenal. Com isso, a Gestalt elimina a ideia da sensação. Não há sensação, apenas percepção. Esse é um exemplo do fenômeno fim. O que está em jogo aqui é que não vemos os estímulos elementares que são depois interpretados e produzem o movimento, mas a única coisa que temos acesso é ao próprio movimento. Isso não acontece porque existem elementos que, quando reunidos, ganham uma qualidade adicional, que o transforma em totalidade, mas porque eles já se dão em totalidade. Por isso, não dizemos que as coisas têm gestalt, mas que elas se dão em gestalt. Elas já se apresentam como fenômeno configurado. Kohler parte desse princípio para identificar a hipótese da constância no cerne da psicologia realizada na época. E da negação da hipótese da constância, Kafka, fazendo referência ao estudo do psicólogo dinamarquês Edgar Rubin, nega a noção de ambiguidade. Não há figura ambígua. Há mais de uma gestalt. Quando você vê rostos ou um vaso, você não interpreta o mesmo dado objetivo de duas formas diferentes. Há duas imagens diferentes. Você tem acesso a diferentes gestaltes. Por isso, a partir da relação figura e fundo, temos as experiências perceptíveis diferentes do que a psicologia clássica chamaria de sentido de um estímulo constante. Isso acontece porque já temos acesso a um sentido incorporado aos fenômenos. E por que essa variação com diferentes percepções? Porque a Gestalt sempre ocorre em relação ao seu perceptor. O que precisa ficar claro é que a teoria Gestalt não defende o relativismo. Pelo contrário, como os dados baseados apenas em fatos oriundos de sensações puras não traduzem fielmente a experiência, encontrar as leis essenciais da consciência parece dar acesso a resultados mais fiéis aos fenômenos. A compreensão das conexões Gestalt deve nos levar a esses resultados, e por isso Gubitsch acredita que, em sua fase descritiva, a Gestalt supera o naturalismo.
Agora podemos sustentar por que Gurvitch propõe um paralelo entre a redução transcendental e a refutação da hipótese da constância. Então, para Gurvitch, na redução transcendental, partimos de uma natural, claro, Gurvitch citando Russell. Partimos de uma atitude natural da qual aceitamos o caráter existente das coisas sem questionar e sem tematizar. Depois, para superar essa atitude natural, é necessária uma redução fenomenológica. Então, a redução fenomenológica é um recurso metodológico, ou seja, não modaliza nem questiona a existência do mundo, apenas a suspende. O mundo se apresenta a nós por meio de um sistema concatenado de atos da consciência. Assim, após a redução fenomenológica, o mundo se revela como fenômeno. É por isso que as investigações fenomenológicas devem se ater a uma orientação descritiva, pois só temos acesso ao modo como as coisas se apresentam a nós, e elas sempre se apresentam sobre um determinado aspecto. A Gestalt faz algo similar. A psicologia tradicional parte da hipótese da constância, que assume uma conexão constante entre estímulo e sensação. A partir de resultados descritivos, a Gestalt refuta a hipótese da constância. O mundo se apresenta a nós através da organização de fenômenos que obedecem a leis estruturais essenciais. Temos acesso, então, acesso direto a relações fenomenais. Então, a Gestalt obedece ao primado da observação imediata e prevalece uma orientação descritiva. O que poderia se inferir seguindo o percurso que propomos até aqui é que Russell, após propor a redução fenomenológica, também pressupõe automaticamente a refutação da hipótese da constância. Mas não é isso que Gurvitch afirma. Por isso, mesmo sendo russeliano e acreditando na fenomenologia transcendental proposta por Russell, Gurvitch acusa Russell de, em Ideias 1, ainda manter essa hipótese e deixar que ela tenha um grande impacto em questões centrais como a intencionalidade. Em Ideias 1, Russell apresenta Healy e Morphy como fazendo parte das estruturas gerais da consciência pura, ou seja, a ideia de dados de sensações ainda prevalece na consciência pura segundo Russell. E esses dados de sensações servem de dados materiais não intencionais que servem como base para a intencionalidade. Citando Russell, dados sensíveis se dão como matéria para formações intencionais ou doações de sentidos de diferentes níveis, no tocante às possibilidades acima deixadas em aberto. Elas deveriam, pois, ser designadas matérias sem forma e formas sem matéria. É esse posicionamento que Gurvitch chamará de doutrina do ilético, e o que ele acredita que precisa ser revista na fenomenologia russeliana. Como visto, essa doutrina supõe a possibilidade de separação entre matéria e forma, contra a qual a Gestalt se opõe. Nesse contexto, a matéria ganha sentido a partir de uma doação que caracteriza um dos momentos da intencionalidade. A ideia de uma Healy constante, que depende de uma doação de sentido, é interpretada por Gurvitch como uma manutenção da hipótese da constância, já refutada pela Gestalt. Para Gurvitch, devemos refutar a ideia de Healy. Atos de consciência, assim como eventos psicológicos, não consistem em dois estratos, um ilético e um noético. Uma separação entre Healy e Morphy não é sequer abstratamente possível, pois desconsiderar a Morphy e focar apenas na Healy implica numa mudança no que é dado, e é papel da fenomenologia descrever justamente o que é dado. E essa doutrina tem implicação direta na intencionalidade. Segundo Russell, vê-se facilmente que não é todo momento real na unidade concreta de o vivido intencional, que tem ele mesmo o caráter fundamental da intencionalidade. Portanto, a propriedade de ser consciência de algo. Isso diz respeito, por exemplo, a todos os dados da sensação, que tão grande papel desempenham nas intuições perceptivas das coisas. Dessa citação, podemos retirar duas informações importantes. A primeira é que o caráter da intencionalidade é ser consciência de algo. E a segunda é que os dados da sensação, apesar de serem suporte da intencionalidade, não fazem parte desse caráter essencial. Então, temos dois momentos da intencionalidade. O primeiro em que a Healy ganha sentido, e esse momento é chamado de momento noético, e o segundo é que esse momento noético, ou como é chamada também a noese, é sempre correlato a uma esfera ideal do sentido noemática, onde está o noema. Como Russell afirma, a percepção, por exemplo, tem o seu noema, tem no nível mais baixo o seu sentido perceptivo, isto é, o percebido como tal. É a partir dessa noção de percebido como tal, como noema correlativo ao ato noético de perceber, que Gurvitch irá propor uma nova proposta de intencionalidade. Para Gurvitch não existe um momento de doação de sentido a Healy, justamente porque não há Healy.
A RILA é uma ideia mantida porque se encontra no berço da psicologia naturalista do século XIX, que, sem perceber, Russell também herda. O momento intencional se renova e passa a ser caracterizado como uma correlação noético-noemática. E essa correlação traz à tona o vínculo indissolúvel entre consciência e sentido. Em outras palavras, nossa consciência não dá sentido aos dados sensoriais amorfos, mas tem acesso a um sentido incorporado neles por meio da correlação entre os atos da consciência e a esfera noemática do sentido, o que vai na mesma direção do que defende a teoria da Gestalt, de que não temos acesso a nada sem forma ou configuração. Sempre temos acesso ao fenômeno que já tem um sentido, que é o resultado da própria organização de suas partes em uma totalidade e da nossa relação com ela. O que Gurvitch procura fazer em sua tese é descrever fenomenologicamente nosso acesso ao percebido como tal, como extrato noemático, ou seja, nosso acesso ao sentido. Até agora, foi feita a distinção entre noese, vivência intencional, e noema, sentido percebido. Mas precisamos distinguir também o noema em relação a uma coisa percebida para não haver nenhum tipo de confusão. Algo que todos os comentadores e o próprio Gurvitch concordam é que o noema perceptivo se difere da coisa percebida. Lembram quando eu mencionei anteriormente em investigações lógicas que o objeto intencional não fazia parte da descrição? Então, que ela se limitava à vivência intencional? Bom, desde a redução transcendental, esse cenário muda. Uma vez tendo acesso ao terreno transcendental, tanto a vivência intencional quanto o objeto transcendente permanecem como resíduo de Poquet. Isso atesta novamente a correlação entre os termos noético e noemático. Isso significa que não só a vivência intencional se dirige à coisa percebida, mas também o próprio noema se dirige ao percebido. Como nos diz Russell, tão logo adentramos mais precisamente nisso, nós nos compenetramos de que, de fato, a diferença entre conteúdo e objeto não deve ser observada apenas em relação à consciência, ao viver intencional, mas também em relação ao noema tomado em si mesmo, pois também o noema se refere a um objeto e possui um conteúdo, por intermédio do qual ele se refere ao objeto, pelo que o objeto é o mesmo que o da noese, e é assim que o paralelismo, mais uma vez, integralmente se confirma. Emprestamos de Drummond uma explicação de como diferenciar o objeto perceptivo, só mudar vocês aqui, do noema perceptivo. Como tal, o noema perceptivo concreto, o noema que é o correlato de um ato de percepção temporalmente estendido, é uma aparência concreta da coisa. Este noema, no entanto, não é o objeto percebido simplista, é o objeto tal como é percebido no ato. O noema pertence, segundo Gurvitch, não à ordem objetiva como tal, mas ao domínio do significado ou sentido. É disso que se trata a sua fenomenologia temática, no caso do Gurvitch. O termo tema tem um significado noemático, e uma fenomenologia do tema é uma análise noemática. Para Russell, existem três estratos distintos do noema. O que é noemático, no qual temos acesso aos componentes materiais do noema, e por isso é comparado à matéria da vivência intencional apresentada nas investigações lógicas. Gurvitch acredita que esse extrato é equivalente à expressão sentido e usa muitas vezes ambas as expressões como sinônimos. Tem um conjunto de predicados que informa as características do objeto e a sua forma de apresentação, seguindo o paralelo com os momentos descritos nas investigações lógicas. O conjunto de predicados equivale à qualidade da vivência intencional. E, por último, mas não menos importante, temos o ponto central da unidade, o chamado puro X, que possibilita que o mesmo objeto se apresente de maneira idêntica por uma multiplicidade de adumbrações. Gurvitch irá se concentrar nessa sua primeira obra no que noemático e vai usar as conexões propostas pela teoria Gestalt para compreender a estrutura do noema. As análises teóricas descritivas da Gestalt revelam-se análises noemáticas com validade fenomenológica. Para ver outra influência importante da Gestalt na fenomenologia de Gurvitch, vamos voltar para a percepção do ponto de vista da Gestalt. Vamos tomar um exemplo simples. O que vemos aqui? Uma caixa. Dizemos que percebemos uma caixa, mesmo não tendo acesso direto a todas as partes da caixa. Por exemplo, não vemos o fundo.
Mas quando percebemos a caixa, nós a percebemos como uma totalidade, que tem um fundo. Mais do que isso, não vemos vários quadrados ligados, vemos uma caixa. Essa organização perceptiva tem o sentido de uma caixa. Esses estados de coisas é fundamentado na natureza da percepção das coisas. O que se vê, o que é realmente apresentado, insere-se no domínio do que não se vê e é mais ou menos indeterminado em certas dimensões. E esse domínio necessariamente pertence ao que se apresenta no modo da originalidade. Pela própria natureza da numeração, o que genuinamente aparece é circundado pelo que não é realmente apresentado, e até mesmo componentes vazios indeterminados pertencem a ele. O que Gurvitch aprende com a Gestalt é que uma caixa não é apenas a soma de seus lados, é outra coisa. Existe uma estrutura interna que garante uma coerência, e é essa coerência que ele advoga que existe no noema como estrutura. A investigação de Gurvitch pretende nos levar ao entendimento do noema como uma totalidade do tipo Gestalt, em que não há um noema, mas uma unidade de sentidos que se complementam sem jamais se esgotar, pois sempre temos acesso a algo de um certo aspecto e um certo sentido. A correlação noético-noemática, que é inerente à nossa consciência, é uma incessante atualização de sentido. Husserl considerava a unidade do objeto como se fosse uma espécie de ideia fixa, que deve acompanhar todas as representações da mesma coisa. Uma clara referência à dedução transcendental kantiana. Do ponto de vista da fenomenologia defendida por Gurvitch, isso não é possível, porque do fato de uma pluralidade de sentidos coincidir com o objeto, segue-se que nenhum dos sentidos coincide com o objeto. Sendo assim, não tem como se estipular um ponto central. Gurvitch vai além e afirma que essa herança kantiana pressupõe ainda uma outra nunca questionada, uma herança humeana de caos sensorial. Esse caos precisaria de um sujeito transcendental que organize. Mas Gurvitch acredita que os problemas da unidade sintética das multiplicidades são modificados de acordo com, e como consequência da nova e melhorada, e essencialmente melhorada, concepção do material fenomenológico primordial que temos acesso a partir das conexões propostas pela teoria da Gestalt. Algo que, quando eu tento achar uma imagem, eu sempre acho que seria algo parecido com isso. Não sei se chega no que o Gurvitch tentaria expressar. Mas vai ser essa nova abordagem que Gurvitch usará para indagar a possibilidade de um ego puro. Mas essa é uma conversa que eu vou deixar para um outro dia. Por hoje é só. Obrigada pela atenção.